Hoje vou falar de iniciação para Ifá. Eu já falei brevemente em alguns vídeos anteriores, mas hoje vou falar sobre isso de uma forma mais aprofundada. Mas eu não vou ensinar a fazer uma iniciação para Ifá. Vou só dar algumas dicas, vou falar disso de uma forma geral, para que a cada um possa entender melhor como se faz esse processo. A iniciação para Ifá Orumilá é muito importante para cada ser humano, porque ele ajuda o ser humano a ter o equilíbrio material e espiritual. Claro que tem que tomar muito cuidado também, porque não posso iniciar para Ifá Orumilá só para se iniciar. Tem que se iniciar com muita responsabilidade, porque ele é um orixá muito diferente de todos os outros orixás. Ifá Orumilá é um orixá pouco diferente dos outros. E até a iniciação por ele se faz de uma forma diferente. Antes de iniciar para Ifá Orumilá, a cada ser humano deve procurar a entender, como eu já falei no vídeo anterior, e isso é valado também por todos os orixás, entender sobre a divindade, procurar saber sobre a divindade antes de fazer o passo. Por quê? É muito bom se iniciar para orixá. É muito bom ter no seu lado as divindades, as forças da natureza, para poder evoluir tranquilamente. Mas também você tem deveres. Esses deveres, esses preceitos, essas regras devem ser conhecidas e devem ser respeitadas à risca. Porque a não respeito desses deveres pode ter consequências graves. Então, a cada ser humano, antes de se iniciar para orixá, antes de se iniciar principalmente para Ifá Orumilá, deve procurar saber sobre isso, deve procurar entender sobre isso. A iniciação para Ifá Orumilá é diferente dos outros, é algo muito sério, muito sério. Quando, por exemplo, um ser humano quer se iniciar para orixá de cabeça dele, quem dá a última palavra, que orienta como vai ser feita, a maneira que vai ser feita, que ajuda o ser humano a saber sobre isso, é Ifá Orumilá. Quando o ser humano está passando por alguma dificuldade na vida, que ajuda o ser humano a saber o caminho, a forma, a maneira de fazer, a orientação a ser tomada para que esse ser humano possa ter tranquilidade, é Ifá Orumilá. Quando um ser humano está em conflito, ou está exilada, ou está em desarmonia com alguma divindade, com alguma força da natureza, que seja Xangô, que seja Oxum, que seja Ogum, que seja Xanquanã, que seja Iemanjá, a única orixá, a única força da natureza, a única divindade que tem a capacidade de orientar o ser humano sobre o que ele vai fazer para ter os bons olhos das forças da natureza, a maneira de fazer é Ifá Orumilá. Mesmo quando uma pessoa cai nas armadilhas das mães sagradas, a única orixá que tem a capacidade de livrar esse ser humano aí é Ifá Orumilá. Agora, imagina que ajudará um ser humano que está em conflito com Ifá Orumilá. Que ajudará? Qual divindade ajudará um ser humano que vai estar exilado com Ifá Orumilá? Então, precisamos pensar muito bem antes de se iniciar para Ifá Orumilá. É algo muito importante. Muito importante. Isso acontece com muitas pessoas e aí ele fica procurando o problema em outro lugar. E quando você está em desarmonia, em desacordo com Ifá Orumilá, é muito complexo para ser resolvido. Muito complexo. Quando um ser humano decide, depois de procurar saber, depois de entender, decide iniciar para orixá, para Ifá Orumilá, por exemplo, ele deve saber que ele está indo para se iniciar para uma divindade, para uma força da natureza, que tem um controle sobre todas as outras forças da natureza. Ifá Orumilá é o mestre
de todas as forças da natureza. Ifá Orumilá é orientador de todas as forças da natureza. Todos os orixás que você conhece, todos os 200 orixás que desceram do Orum para o Ilhaie, receberam orientação, receberam ordens de Ifá Orumilá. É Ifá Orumilá que determinou a forma, a maneira, onde, como vai ser, a maneira que o ser humano vão cuidar deles, é Ifá Orumilá que determinou todos. A maneira que a cada divindade, a cada força da natureza se materializou no Ilhaie para ter uma ponto de contato com os seres humanos, que determinou isso foi Ifá Orumilá. Então, Ifá Orumilá é uma orixá muito importante que tem ligação com todos os outros orixás. Um ser humano que se inicia para Ifá Orumilá tem que saber que ele está se comprometendo com 200 orixás junto. 200 orixás junto. Que ele está se comprometendo com todas as forças da natureza. A iniciação para Ifá Orumilá se faz em 2 fases. É uma etapa só, mas dividida em 2 fases, para melhor me expressar. Uma iniciação não se faz picada. Uma iniciação se faz de uma forma contínua. E, principalmente, a iniciação para Ifá Orumilá que eu estou falando hoje é só uma etapa só, mas que tem 2 fases por dentro. Temos Ifariró, temos a primeira fase, que é chamada Ifariró, que é chamada também Ifaxixé, que é chamada também Ixefá, que é chamada também Ifaguibá. Mas aqui no Brasil, principalmente, ele é mais conhecido como Ixefá, que é a mesma coisa que está dizendo uma pessoa que fala de Ifariró, a mesma coisa que está dizendo uma pessoa que está falando Ifaxixé, a mesma coisa que está falando uma pessoa que está falando Ifaguibá. Todas as 4 pessoas falando diferente estão falando da mesma etapa, que é a primeira etapa de processo de iniciação para Ifá. Agora, o que é Ifariró? O que é Ixefá? O que é Ifaxixé? O que é Ifaguibá? É a mesma coisa, é só mudança de palavra. É só mudança de palavra. É a mesma coisa. Todas as 4 pessoas estão falando da mesma coisa. O que é Ixefá? De uma forma muito simples, Ixefá é simplesmente a consagração dos itens de Badifá. Nada mais. Nada mais. Ixefá é a consagração dos itens de Badifá. Nada mais. Todos os seres humanos que passaram pela primeira fase de iniciação de Ifá não são iniciados para Ifá Orumilá. Eles só fizeram a primeira fase, que é a consagração dos itens de Badifá. Nesse processo aí de Ixefá, tem alguns itens que são usados nesse processo para poder fazer a consagração dos Ibadifá. Os itens que compõem Ibadifá, eu já falei em algum vídeo anterior. Esses itens é principalmente um que é chamado Iquins, que é a base, que vão ser consagrados. É isso que se chama Ifaxixé. É a mesma coisa uma pessoa que fala Ifariró. É a mesma coisa uma pessoa que fala Ifaguibá. É a mesma coisa uma pessoa que fala Ixefá.
Nessa etapa aí, se usa alguns ingredientes que são importantes. Até eu vou falar obrigatório. Claro que tem alguns grupos religiosos que complementam algumas coisas. Mas esses aí são os principais. A primeira é ecuró. Ecuró é o fruto do semente de árvore dendê. E aquele que se usa principalmente são os primeiros frutos, são os primeiros sementes de frutos de árvore de dendê. Os primeiros que uma árvore de dendê dá, é eles que se usa como equins. Em primeiro lugar, eles são ecuró. Ele vira equins no momento quando eles passam por um condicionamento. Esses equins vão passar por um condicionamento dentro de algumas folhas por um determinado tempo. Que a cada sacerdote que sabe sobre esse procedimento já sabe o que eu estou falando. Os equins vão ser colocados dentro de algumas folhas, vão ser condicionados dentro de algumas folhas por um determinado tempo e aí eles vão virar equins. E aí, mais desses equins, tem os ingredientes agora que vão ser usados na consagração dos itens de Baifá. É isso que é chamado Ixefá. Ixefá não é iniciação, não. Ixefá é a consagração dos itens de Baifá. Temos os ingredientes como ecuemon, ecuafé, ecuedá, ejaró, concó, euebue, euela, ireosum, epupupa, agbedeboadie, enabini, ibaera. Então, no total, temos 13 ingredientes importantes que vão ser usados na consagração dos itens de Badifá, que é chamada Ixefá, que é chamada também Ifariró, que é chamada também Ifaxixé, que é chamada também Ifaguibá. Agora, há alguns grupos religiosos, além do que eu acabei de citar, argumentam algumas coisas para poder fazer a consagração. Não há nenhum problema, mas o essencial é de ter os principais. Ninguém come ecuemon. Não se come ecuemon. Em nenhum lugar, e formular deu para alguém ou para um ser humano, ou ele mesmo comer ecuemon. Ninguém come ecuefá. Ninguém come ecuedá. Nunca é comida na consagração. Até porque, até essa etapa de chefá, o ser humano não está sendo iniciado. O ser humano que está se preparando para esse processo de iniciação, o ser humano que está passando por essa primeira fase, está fazendo nesse momento o quê? A consagração dos itens de Baifá, que vão ser usados na iniciação completa dele. Então, até esse nível ali, o ser humano não passa por nenhum processo. São os itens de Ba que vão compor o Baifá do ser humano, do iniciado, que estão sendo consagrados. E ninguém come ecu é mó, necu é fá, necu é dá. O que chamamos ecuemon? Ecuemon é cobai. E tem várias. Temos ejaró, que é um peixe. Temos concó, que eu acho que chama sapo. Temos euebué, que é uma folha. Euela, que é uma folha. E ereossum
É uma pó amarelada que se usa, todo sacerdote de Ifá conhece isso. E por culpar óleo de dendê, a guireboadi é galinha, que não tem pelo. Era o biri, é cabra. E Igbera é cabrita. No Ixefá não se usa pombo, não se usa peixe e nem inhame, como eu ouvi falar. Esses itens são os itens básicos que se usa. Agora, a cada algum grupo religioso aumenta algumas coisas, tudo bem. Mas desde o momento que as coisas principais estão reunidas, não há nenhum problema, tá tudo certo. Agora, Ixefá se faz em 6 dias. Em 6 dias. Ixefá se faz em 6 dias. Não é 13 dias. Em 6 dias. A consagração dos itens de Ifá se faz em 6 dias. No primeiro dia, tudo vai ser reunido, vai ser iniciada a consagração. E todos esses ingredientes vão ficar temperados nesse conjunto de ingredientes por 5 dias. O total faz 6 dias. Nos 6 dias, aí vai ser recuperado todos os ingredientes. Aí o ser humano pode declarar, pode falar que ele tem Ixefá, que ele tem os ingredientes de Ibá dele pronta, consagrado. Agora pode passar a segunda etapa. Aqueles que desafiam Ixefá e que acham que eles são iniciados para Ifá, você não é iniciado para Ifá. No Ixefá não há nenhum Odu determinado, até porque o ser humano não passou ainda pelo processo do segredo. Somente os itens de Ibá foi consagrado. Então, todos aqueles que fizerem Ixefá não são iniciados para Ifá. Não. Tem que ser bem clara. No Ixefá não existe Odu. Não se determina Odu para o ser humano, por o ser humano que quer se iniciar. No Ixefá não há Exu Odará para ninguém, porque até lá ninguém sabe sobre o Odu da pessoa. Então como pode fazer uma Exu Odará para a pessoa? Não tem. Até lá a pessoa não tem nenhum preceito, além dos preceitos básicos de fórmula. Então, você que fez Ixefá e que acha que você foi iniciado em Ifá, para de se enganar. Você não está ainda iniciada. Você só fez o quê? A consagração dos itens de Ibá de Ifá. E na consagração dos itens de Ibá de Ifá, não é somente os E15, é um conjunto de itens. E no meu vídeo anterior, eu já citei todos esses itens aí. É um conjunto de itens que são consagrados e são esses itens aí que vão ser usados na fase final, onde o ser humano vai passar pelo segredo. Se você fez Ixefá e você tem um Exu, sabe que isso é fora de fórmula, não está ligado a seu Ifá. É tu como uma pessoa que pagou para fazer um Exu separado, ponto final. Por quê? Exu Odará se faz junto com o Ifá Humilá com um Odu determinado. Uma pessoa que passou pela primeira fase da iniciação de Ifá Humilá é igual que a consagração dos itens de Ifá, que é chamado Ifariró, Ixefá, Ifaxixé, Ifagbibá. Esse ser humano é igual uma recém-nascido que não passou ainda pelo batismo, que não tem nem nome, nenhuma qualificação espiritual. É exatamente isso. É na segunda fase, que é chamado
Itefa, Ifatite, ou Ifadida. É nessa fase aí que o ser humano mesmo passa pelo ritual. É nessa última fase que a iniciação mesmo do ser humano, onde o do dele é determinado, e o dele é determinado, e o ser humano sai uma iniciado para Ifá. No meu próximo vídeo, eu vou continuar com a iniciação para Ifá Humilá, onde vou falar sobre a segunda etapa, que juntou duas fases. Na segunda fase, que é Ícaro e Itefá.